Muito bem, muito boa tarde para você, ligado aqui na página do Bagé 24 horas. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019. Está no ar o Momento do Esporte. Comigo, Márcio Azevedo e Victor Dutra. Grande Vitinho, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, telespectadores, os nossos ouvintes aí. Mais uma sexta-feira, então, muito conteúdo de esporte. A gente tem um conteúdo para falar hoje da Copa Severade aí. Então, hoje tem bastante informação, tem rodada no final de semana. Tem Grenal no final de semana, Márcio? Tem Grenal. Não me lembro disso. Muito boa tarde para você. Lembra sim, porque nesse Grenal vai dar o lado vermelho. Muito boa tarde mais uma vez. O Momento Esporte está no ar, são 18 horas e 24 minutos. Hoje nós conversamos um pouquinho mais tarde, temos um convidado. Vamos falar do futebol amador. O Militão, querido Militão. Tem rodada? Será que tem rodada? O homem veste a camisa 9 do Palmeiras. Que borra! Que Daverson, que nós estamos falando de Reinaldo Dutra, grande Reinaldo Dutra. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Vitor. Boa tarde ao pessoal que está em casa, prestigiando esse programa que está se iniciando, mas está se iniciando aí de pé direito, tá? E espero fazer uma resenha bem legal com o pessoal aí, hoje aí, sextando. Hoje sextou, é verdade, sextou. Então vamos para frente. Mas isso não pertence a quem é casado. Pertence a quem é casado, sextou? Mas a gente faz o sextou em casa, nada proibido a gente fazer o... Sextou é ótimo. Olha, a gente vai falar da Copa Silverade, como convidado aqui o nosso querido Reinaldo Dutra, pai do Vitinho, que joga no futebol amador aqui no Militão. E a gente vai falar da Copa Silverade, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Série A, tem Grenal. Importante, o Internacional ontem empatou, o Grêmio já havia vencido o Vasco na quarta-feira, uma vitória gigantesca lá em São Januário. Vamos falar, sim, das coisas da Série B também, o Brasil de Pelotas. E, claro, começamos falando da Copa Silverade, que ontem, muito obrigado, viu? Muito obrigado, nós agradecemos, mas não cansamos de agradecer a todos que estavam na Vitinho ontem acompanhando. De forma improvisada, saímos do estúdio aqui do Bagé 24 Horas, do nosso estúdio, para poder fazer direto do Pedra Moura, e mesmo com todo aquele vento, aquele frio, antes da partida, um pré-jogo, através da página do Bagé 24 Horas, o Momento Esporte teve uma ótima aceitação, muita gente entrando ali, mandando alô, perguntando sobre o jogo, e a gente acabou depois, eu fui para a minha função como narrador da Rádio Cultura, como todos sabem, eu trabalho na Rádio Cultura de Bagé, e o Vitinho trouxe mais informações, cuidou de todos os detalhes junto do nosso querido colega também, amigo, parceirão, Michael Mello. Então nós vamos falar da Copa Silverade e eu quero já começar falando do que nós presenciamos ontem lá no Pedra Moura. Muitas vezes aqui, Vitinho e queridos que acompanham a esse Momento do Esporte, se falou da arbitragem, o quanto a arbitragem prejudicou o Bagé no ano passado, no ano retrasado, se não falar mal, a mesma situação contra o Internacional. Um dos integrantes desse quarteto era o Matheus Oliveira Rocha, que ontem estava como quarto árbitro. Não vi a participação do Matheus, acho que ele ouviu as nossas preces e ouviu o nosso pedido, de ele não se apresentar da maneira que ele havia feito no passado. Porém, tinha um senhor chamado Daniel Aloysio Soder, que, sinceramente, me envergonha e muito como um ex-desportista, como um profissional do jornalismo esportivo, também, além do jornalismo num todo, ter que narrar um jogo da maneira que eu narrei, tendo várias interrupções, porque a arbitragem pareceu o tempo inteiro querer o foco para si. Não é choro de perdedor, pois não sou um torcedor do Grêmio Esportivo Bagé. Fui um atleta desse clube há muitos anos atrás e tenho gratidão por esse clube e um carinho muito grande por essa diretoria, um carinho muito grande pela comissão técnica que hoje está lá ainda, que é o Badico, o Rafael Fernandes, e todo esse elenco que nós acompanhamos páreo a páreo aqui com o que acontecia lá. Agora, há aqui um lamento de um profissional que se viu obrigado a narrar um jogo onde uma arbitragem foi tendenciosa, mais uma vez, onde a arbitragem só enxergava para um lado, e essa entidade que ontem, instituição que ontem jogou contra o Grêmio Esportivo Bagé, o Esporte Clube Internacional, que é o clube da capital, que eu também sou torcedor, não precisa disso. Não precisa de maneira nenhuma de apoio colateral para vencer uma partida. Não tem necessidade. Então, começo o programa, infelizmente, abordando o fato de que o Bagé ontem começou o jogo com muito intuito, com muita vontade, com muita determinação,
perdeu ali o lateral deles numa lesão, teve problemas com o Galo, o zagueiro também sentiu, mas o Bagé jogou bola. E o Internacional veio com o resultado debaixo do braço e saiu somente na boa. Infelizmente não deu, porém o Bagé cai de pé. E só cai de pé por méritos do próprio Bagé. Porque se dependesse dessa federação, se dependesse dessa arbitragem, o Bagé não teria saído de campo com o seu torcedor o aplaudindo. Então, o que nós presenciamos foi vergonhoso. Eu lamento começar o programa dessa maneira, mas eu passo a palavra ao Vitinho, que estava lá e pode concluir. Você já tinha visto tamanha atrocidade dentro do próprio estado do Bagé, a arbitragem vindo daquela maneira, Vitinho? Olha, Márcio, a gente começou com um início de jogo ali arrepiante do Bagé. A torcida estava enlouquecida, porque nos primeiros 10 minutos do jogo só deu o Bagé. Né? A gente viu uma pressão que o Bagé tinha, que a bola não passava no meio de campo do Inter, o Inter não conseguia atacar. E nesses 10 minutos de pressão, foi impressionante o tipo de jogada que ocorreu já de início. E o juiz foi omisso de não marcar o pênalti no início. Primeiro lance do Léo Bahia. Primeiro lance do Léo Bahia. Entrou a área dentro e foi tocado por trás. Foi tocado por trás. E depois, para mim, eu acho que esse foi o pênalti mais escandaloso ainda. Foi o segundo, no caso. O Eric no Alaluan, lateral esquerdo. O lateral esquerdo do Inter deu um carrinho com os dois pés, levantou o jogador do Bagé para cima. Jogou fora do campo. Frente à linha de fundo, o jogador do Bagé foi arremessado para fora do campo e o juiz mandou o jogo seguir. Não, e com veemência, assim, né? Os dois. Eu não sei, o Reinaldo, que hoje o nosso convidado está aqui. Reinaldo, tu dá um carrinho dentro da área, uma tesoura no jogador lateral do Bagé, o juiz manda seguir, depois que parou, um determinado momento parou a jogada, que ele havia mandado seguir, ele resolve dar um cartão para o lateral Eric do Internacional. O lateral toma um cartão amarelo pela falta que cometeu dentro da área. E você não dá pênalti? Tu já tinha visto isso? Conhece algum lugar no mundo no futebol que aconteça isso? Cara, é bem complicado mesmo, né? Agora, fica difícil para os clubes do interior fazer futebol quando acontece esse tipo de coisa. Uma coisa que eu ainda não consegui assimilar ainda nessas Copas, essa Copa Verardi é um exemplo disso, é a participação desses chamados times alternativos, ou sub-17, sub-23, sub-23, que a dupla Grenal coloca nessas competições. Muito se fala sobre o que vai agregar à competição esses clubes estando jogando, né? Agrega renda, agrega visibilidade, mas eu ainda coloco em dúvida essa participação deles. Primeiro, que eles não têm nenhuma responsabilidade de ganhar, e se ganharem, né, não vai agregar em nada ao currículo dos clubes, né? A taça que for colocada lá vai ter uma importância muito pequena, né? Agora, uma taça como essa, para um clube do interior, como o Bagé, como o Pelotas, como o próprio 12 Horas, que está nascendo agora, né, ela é muito grande, ela tem uma visibilidade muito maior. E aí eu pergunto, um jogo como esse, valendo classificação para uma semifinal, se fosse com o Pelotas, se fosse até com o 14 de julho, que já fechou, né, não teria mais público? Não seria mais interessante? Não teria mais visibilidade? Eu acho que teria. Eu, ontem, olhando o jogo, olhei para a arquibancada onde, teoricamente, teria que estar a torcida do Colorado. Tinha meia dúzia de gente. Eu achei que ia lotar. Eu também. Não tinha 20 pessoas. Se tivesse 10, era muito. Porque das 20 pessoas, 10 eram da comissão técnica do Inter. Exato. Que foram proibidos de entrar os seguranças por conta dos acontecimentos no jogo contra o Lajadense. Lá na Moradas Quero-Quero, a comissão de segurança do Bagé foi barrada de entrar no túnel, e aqui eles queriam fazer a mesma coisa, e obviamente o Bagé foi lá e proibiu também. Então eles ficaram na torcida do E nós estávamos fazendo o programa na tribuna do estádio Pedra Moura, quando a delegação do Inter chegou, e os seguranças foram barrados no portão que dá acesso ali onde nós, a imprensa, entramos. É muito delicado. Eu entendo o seguinte: quando você entra numa competição, e o Rodrigo Trindade, que é o investidor do Bagé, deu uma entrevista a nós lá da Rádio Cultura no final, dizendo o seguinte: não é certo agora vir aqui lamentar a perda para o Internacional e questionar por que o Internacional está na competição. Né? Não é certo. Porque na hora da reunião com a direção dos clubes, os clubes são omissos e acabam acatando e aceitando. Claro que os clubes entendem, como bem disse o Reinaldo, entendem que
Se eu tiver a dupla Grenal, eu vou ter público. Ontem era Internacional e torcedor do Internacional não foi. Claro que esse é o pensamento, mas você tem que pensar que você pode ter um jogo contra o Gaúcho, contra o São José, contra um Pelotas, contra quem quer que seja, com o público. É só você fazer um trabalho com excelência e valorizar a competição. Não é choro de perdedor, disse o próprio Rodrigo Trindade, mas é um argumento de quem está cansado de ver as injustiças que a gente tem visto no futebol do interior. O Bagé agora, hoje são dia 1º de novembro, o Bagé agora encerra suas atividades. O que um atleta desta competição, deste tipo de campeonato, o que um atleta faz agora? Nada. Ele tem clube para jogar agora? Não. Não tem barca para enfiar um jogador desse. E aí o cara vai para sua casa, volta para o seu estado, volta para casa sem o dinheiro no bolso, que, né? Não estou dizendo que o Bagé não vai pagar, mas pelo contrário, investidor. É que o bônus não cai, se botou muito responsável e mantendo, inclusive falando ao final da entrevista que pretende continuar o projeto, seria muito bem-vindo. A base é muito boa, então a base é boa. Esse esqueleto de time tem que continuar para o ano que vem. Então, o que acontece é que os caras voltam para casa e voltam desiludidos, desacreditados, sem saber o que vai acontecer, o que eu faço agora, vou ter trabalho, não vou ter trabalho. Tem uma série de coisas. Mas uma coisa que serve, por exemplo, de consolo para o jogador do Bagé, eu acho que é justamente o que a gente viu ontem e que os jogos do Bagé vinham vindo sendo em casa, que é a torcida abraçando esse clube, a torcida fazendo barulho na volta do estádio, a torcida, ontem o Bagé foi eliminado e no final do jogo a torcida não parou de cantar mesmo assim, né? Os times, o time do Bagé foi até a beira da tela para agradecer a torcida e o time tinha sido eliminado. Fez coisa de time que se classifica e ganha bem e agradece o torcedor e tudo mais, e fez mesmo sendo eliminado, porque a festa foi grande, foi feliz no caso, né? Então acho que o jogador, ele no fundo, ele tenta buscar uma força ainda nessa torcida que abraçou esse time. E ele sabe que se ano que vem ele vem com esse mesmo time, seja na competição que for, ele vai ter o apoio do torcedor, o torcedor vai estar presente no Pedra Moura de novo. Olha, tem gente na live lá na nossa página do Bagé 24 Horas, a Aline Morente dando boa noite, obrigado, Aline Morente, Thiago Garcia, bela programação, obrigado, Thiago Garcia Machado, um grande abraço para você. Quem também está aqui é a Jocilene de Souza Gonçalves, marcando a Tatiane Caldeira Fagundes. Você conhece a Tatiane Caldeira Fagundes? Há alguns anos. Alguns anos. E aproveitar para fazer uma média e mandar um alô, é sexta-feira, aproveita que a página permite. Daqui a pouco eu estou aí, meu amor. Tá certo. O Peterson Araújo falando o seguinte, ao meu ver, galera, a dupla Grenal nem era para participar desses campeonatos que dá vaga em alguma competição nacional. A Federação Gaúcha tinha que valorizar mais os times da região sul. Muito obrigado, Peterson. É exatamente isso que a gente está falando. Concordo plenamente com o que ele falou. Também, o meu raciocínio. Tu quer ver uma coisa? O Pelotas está na Série D, conquistou a Série D ontem mesmo sendo derrotado pelo São Borja, porque fez o resultado dentro de casa, na Boca do Lobo, 4-1. E ontem perdeu 2-1. O São José já tem uma competição nacional e agora vai jogar contra a equipe do Internacional, que não tem interesse nenhum nessa vaga. O Pelotas conquistou, aí tem o Caxias, que o Caxias já está numa competição nacional. Exatamente. Então, qual a necessidade de ter no Internacional? Hoje eu falava com um amigo sobre isso e ele falou assim, é possível se pedir à federação, então, que dê, mediante a grande competição que fez o Bagé, deu uma vaga ao Bagé, a Série D. Eu falei, você acredita em Papai Noel? Não. E aí nós vamos falar, e o São Borja também teve o direito, o Gaúcho também teve o direito. Aí vem uma questão que eu trouxe para ele no bate-papo, que é o seguinte, lá no Rio de Janeiro nós temos a repescagem da repescagem, que é uma coisa, uma atrocidade do futebol. Fazendo uma competição agora, nestes últimos dias, entre Gaúcho, São Borja, Bagé. Um quadrangular. E de repente daí um campeão conseguir a vaga. É uma proposta. Eu sugeri isso, pelo amor de Deus. É uma sugestão que eu dei dentro dessa conversa com um amigo. Mas fica uma reflexão à federação. Fica uma reflexão aqui. Porque você dá mais trabalho, Reinaldo, concorda? Exatamente. Até porque nesse quadrangular, nessa semifinal que nós temos aqui, Caxias, Pelotas, São José e Inter, 3 já estão alocados. São José, Caxias e Pelotas já tem algum tipo de competição para o ano que vem. Exato. O Inter, se ganhar,
não vai jogar, obviamente, não vai utilizar essa vaga. Pro Inter é Então, uma primeira experiência. Exatamente. Então, se porventura o Inter se encaixasse como um dos finalistas, que possivelmente seja, né, tiraria ele e entraria um desse quadrangular. Aqui que o Eduardo Pires fala, para complementar aqui, ele fala, agora que vem o time ressurge das cinzas, difícil dar continuidade do trabalho. Fala em questão ao Bagé, no caso. Literalmente, fica difícil de um técnico segurar um trabalho, segurar uma equipe, sendo que a competição que ele vai jogar é incerta, né? Não sabe que época pode ocorrer do ano que vem, quando, qual o tempo. E aí, quando participa, chega justamente uma programação, volta a dizer. Exatamente. O jogador acabou agora, ele vai para casa, vai de férias, fica sem aquele trabalho físico. Aí tem a questão da massa muscular, a quantidade de gordura, o cara dá uma relaxada, sai da competição, volta sem perna, volta com outro ritmo, aí tem que fazer todo o trabalho de novo. O que mais me preocupa e o que mais eu falo aqui o tempo inteiro, em todos os canais em qual eu trabalho com o esporte, é que falta um planejamento de um calendário anual para essas competições, visando clubes do interior, visando os atletas de clubes do interior. Um calendário que a nossa Federação Gaúcha, que as federações desse país, a própria CBF, não pensa no calendário próprio. Pensa como em isso vem de cima para baixo. Exato, ela pensa no calendário visando o benefício próprio, ela pensa no calendário de venda para televisão. Marketing. Ela valoriza mais amistosos de seleção do que o calendário do time profissional, que é quem faz o espetáculo acontecer, ele é muito pouco valorizado. Muito pouco falar. O Peterson Araújo disse que aqui a dupla Grenal vem mais preparada que as outras que jogam a copinha, e ao meu ver a dupla Grenal nem era para participar. Muito obrigado. Isso é uma reunião que como a gente foi informado ontem, que os times do interior, ele tem uma reunião para realmente se os times da dupla Grenal, né, esses times transitórios, irão participar ou não, e eles aceitaram. Mas é aí que não dá para reivindicar, não dá para querer chorar. Exatamente, eles aceitaram. Então o Grêmio e o Inter, nesse ano, só participaram porque os times entraram em um acordo e deixaram. Exato. Acharam que não teria problema. Só que já é visto que não só pelo lado, vamos dizer, técnico da coisa, o lado da arbitragem. Como a gente comentava com um amigo ontem que estava do lado, sentou do meu lado durante o jogo, ele comentou assim, ó, imagina se a gente chega aqui no Pedra Moura hoje e o Bagé é operado, como foi, né, pela arbitragem contra o Internacional. Vai gerar alguma repercussão? A não ser nós aqui, fora daqui, repercussão não vai ter. Agora, imagina se o Internacional vem aqui e é operado e o Bagé sai com a classificação. Qual a repercussão que vai ter? É muito maior. Então, ele jogou até o árbitro deixar isso em risco, o currículo dele em risco, digamos assim, de fazer mancha o currículo dele dentro da federação até. Então, isso é relevante, isso é verdade. E a dupla Grenal é verdade. Isso. E tem uma crítica também à Federação Gaúcha, na pessoa do presidente Noveleto. Eu disse ontem, durante a narração, eu entrevistei o presidente aqui no Congresso da CBF, que o Branco trouxe o Congresso da CBF, Congresso Social, né, da CBF. E as minhas perguntas ao presidente foram muito diretas, retas, né? Enfatizei muito essa questão da valorização do futebol do interior, e o presidente que estava nesse cargo até setembro, depois ele já começa a pensar na questão da CBF. Isso. E todas as falas do presidente, foram falácias, sabe? Foram falácias, porque a gente viu no decorrer da Copinha o mais do mesmo. É um aprendiz de Tite, né? Só falou o Tite está fazendo escola. Falou bem. Está fazendo escola. O Eduardo Pires fora a dupla Grenal. E aí o Eduardo Pires falou agora no que vem, né? Ressurge da cinza, como você disse. Aí ele está assistindo com a gente aqui. Você pode assistir na página do Bagé 24 Horas, notícias e vídeo online. O nosso parceiro Paulo Moura, que está aí pelas ruas. Bagé 24 Horas, o nome já diz. Tudo que você... O nome é literal, gurizada. Literal, 24 horas notícias. Quer saber, é por aqui. Agora você tem o esporte. Bom, falando da Copinha, o Bagé foi derrotado, caiu de pé, e aí o pessoal me pergunta sobre os outros resultados, e a gente fala para você, e também agora os cruzamentos. Na quarta-feira, no Pastaria, o São José empatou em 1-1, havia empatado no Cristo Rei também pelo mesmo placar, e nos pênaltis, o São José que saiu ganhando no Cristo Rei e sofreu empate. Saiu ganhando no Pastaria, sofreu empate. E conseguiu resolver nos pênaltis. E esse eu acho que foi o jogo mais equilibrado desse mata-mata. Foi o mais equilibrado, 2 empates, 2 times bem equivalentes, cada um na sua técnica, um time mais rápido, um outro de toque de bola a mais.
Mais jovem, eu achei. E eles foram muito bem nas suas virtudes, tanto que o jogo foi equilibrado, foi decidido no detalhe ali. O time do Aimoré é mais jovem, mais rápido. O São Borja havia sido derrotado na Boca do Lobo por 4-1. Pelotas saiu na frente, um golaço do Giovani, baita gol do Giovani, que fez em 2 jogos 5 gols, só no 4-1 fez os 4 na Boca do Lobo. O São Borja venceu por 2-1, mas no final o Pelotas estava leve, Pelotas. 5-3 no final. 5-3. O Caxias e o Gaúcho. O Gaúcho vai no Centenário e arranca um empate no Centenário. E aí, o Gaúcho vai arrebentar a boca do balão. Tinha eliminado o Grêmio, né? Eliminou o Grêmio. Conseguiu fazer força de eliminar o Grêmio. Para eliminar o Grêmio nessa competição não precisa fazer força. O Grêmio fez uma primeira fase. Ridícula. Muito ruim. Pelo amor de Deus. Ruim. E o Gaúcho jogando nos seus domínios, na Arena BS Bios. Tudo tranquilo. 2-1 pro Caxias. 2-1 pro Caxias. Futebol, é um futebol. O Bagé jogou no Morados Quero-Queros, saiu perdendo 1-0, empatou e tomou um gol numa bola parada, sem o Emílio na zaga, que ontem também não estava. O Emílio estava ao meu lado, estava conversando com ele lá durante o jogo. Ele estava apreensão. Ele estava bem sério, comendo ali sua garrafinha ali, mas bem centrado. E viu com certeza ansioso, porque queria estar lá dentro. O Bagé conseguiu um empate num belíssimo gol do Léo Bahia. Você falou em golaço agora do São José, não foi do Pelotas, acho que foi. E eu me lembrei do gol do Bagé, do empate. Que golaço! Que golaço! Apesar que eu vou dizer uma coisa pra você, o Fábio Alemão, zagueiro do Inter... Brincou. Vai demorar um pouquinho para chegar lá em cima, né? Porque a bola cruzaram a bola na área, e ela deu um pique e ele esperou ela dar esse pique para querer dominar. Só que quando ela picou, em vez de ele adiantar a bola, ela passou por cima dele. Picou, matou. Passou por cima dele, né? O Léo Bahia dominou no peito e virou um voleio. Dominou no peito, já dominou virando. Pouca felicidade. O Léo Bahia que era criticado, foi muito criticado na ele não vinha fazendo bons jogos, os últimos 3 jogos. E perdeu o gol ontem também, um pouco antes disso, a bola cruzada da esquerda do Vinícius, e ele foi tentar bater de chapa e pegou do lado de fora do pé, ela voltou lá na bandeira de escanteio, o torcedor foi a loucura. Eu, inclusive, na narração, falei, meu Deus do céu, se eu faço isso, eu fico 15 dias fora da pelada. A habilidade que teve esse jogador do Bagé lembra muito um centroavante que tem no Palmeiras. Sim, essa é uma propaganda aqui. Reinaldo, é verdade. Um abraço ao pessoal do Palmeiras, a gente vai falar de futebol amador. O Aires estava ontem lá no Pedro Amor, mandou uma mensagem, grande abraço ao Aires. O presidente também estava, o seu Nadir também estava. Estava lá, ele, estava o Renato. A dona Sandra, mandar um abraço para a dona Sandra e também para o Betão. O Betão, que no final de semana passada teve algumas dificuldades, o Palmeiras perdeu de virada 4-3 lá no Amador do Militão, e o Betão saiu bastante triste, porque foi responsável por 2 gols infeliz, que é o nosso goleiro na mão do Betão, goleiro do Palmeiras. Um abraço, Betão, mas vai melhorar. E aí nós tivemos então 2-1 para o Caxias e o Bagé 2-1, o Internacional encontrou o segundo gol. Agora, acontece o seguinte, nós temos os jogos já definidos da semifinal. O Pelotas vai jogar a primeira partida, o Pelotas joga fora de casa no Centenário no próximo dia 3, às 15 horas, o jogo contra o Caxias. E o Inter joga no Morados Quero-Queros, dia 4, 15 horas, contra o São José. Primeira rodada, depois, consequentemente, Pelotas decide se vai para a final em casa e o São José se vai para a final em casa. Dá para cravar pelo menos um desses 4 quem já está garantido na final? Olha, sinceramente, eu não cravo ninguém. Porque eu acho que se igualam agora. A gente já tinha algumas previsões, por exemplo, o Gaúcho, e ela não se concretizou. Né? E a gente tinha uma expectativa boa com o Bagé. Não uma surpresa negativa? Acho que foi eu não cravo ninguém, mas se eu tivesse que colocar alguém na final aqui, pelo que eu vi lá em Pelotas, no jogo do Pelotas contra o 12 horas, se não me engano, o Pelotas. Harmonia. Harmonia. Exatamente. Eu gostei muito, principalmente do primeiro tempo deles, né, que foi onde eles não queriam ver quem estava do outro lado, se era Harmonia, se era Internacional, jogaram como tinha que jogar mesmo, e fizeram 5 gols, cara. Fazia tempo, com muita facilidade. Eu joguei a preliminar, o Reinaldo estava lá, joguei a preliminar no aniversário do Pelotas, e quando nós subimos, saí do vestiário, depois de tomar banho, saí do vestiário, quando nós subimos, já estavam os 3.
Perderam para social. Não, quando tu subiu já tava os 5 já. Já tava 5-0 já. Já tava até meio perdido. Já tava 5-0. Mas aí a gente vê, por exemplo, o Pelotas fazendo esse placar em casa, fazendo o resultado em casa, mas saindo fora de casa não tem isso. Então tem que fazer valer a camisa dentro de casa, mas tem que fazer valer fora. Aí por isso que eu perguntei se tinha já alguém que vocês cravavam, porque o Pelotas tem essa dificuldade que você diz, jogando fora de casa, e o primeiro jogo é no Centenário. Fora. Sendo que o Caxias contra o Gaúcho no Centenário não saiu de 0-0. Então é assim, é um Pelotas que não sabe jogar fora de casa contra um Caxias que não sabe jogar dentro de casa. Então é briga de cachorro. Eu acho que esse primeiro jogo talvez deu o tom de como vai ser o confronto, e talvez o Pelotas venha com um jogo bom dentro de casa, mas talvez também venha precisando fazer o resultado. Então são e o Inter que empatou com o Bagé, fez o gol e deixou empatar, contra um São José que faz o gol e deixa empatar. Olha com as consequências aí, as semelhanças. Eu acho que que uma certeza é que a gente vai ver gol, bastante gol. Eu acho que 0-0 nenhum dos 6 jogos, dos 4 jogos, desculpa. Eu acho que a gente não vai ver nenhum 0-0. Eu acho que é difícil. Também acredito. Bom, eu vou continuar na torcida pelo meu Auro Cerulho, como sou torcedor do Pelotas, mandar um grande abraço ao gurizada do Pelotas. Inclusive, quero aproveitar para mandar um abraço e mandar os parabéns. Deixa eu aproveitar para mandar os parabéns aqui ao nosso querido Alexandre Recuero, né? Para quem fala esse nome, o pessoal fala assim, mas quem é Alexandre Recuero? Alexandre Recuero da Silva é o Boiota, cara que jogou no Esporte Clube Pelotas. Eu já prestei essa homenagem ao amigo hoje pela manhã no programa da Arte Cultura, e agora aqui no nosso canal do YouTube, no Momento Esporte, presto mais uma vez essa homenagem ao Alexandre Recuero, querido Boiota, que estava comigo lá. Estávamos juntos nessa comemoração dos 111 anos do Esporte Clube Pelotas. Vai o nosso abraço aqui de todos da página do Bagé 24 Horas, do Momento Esporte, a esse cara excepcional, Boiota, o guerreiro das madrugadas. Grande Boiota, um abraço para mim e felicidades para você. São 18 horas e 50 minutos, senhores. Agora, vida que segue para o Caxias, vida que segue para o Pelotas, para o Inter, para o São José, na Copa Silverade, e vida que segue para o Grêmio Esportivo Bagé. Fica aqui uma torcida para o Bagé, para o nosso cenário local, né? Para o Bagé e o Guarani, que ano que vem eles tenham uma base boa, uma formação boa, um bom planejamento, e que a federação tenha um pouquinho mais de olhos aqui para o interior. Bons olhos. Agora, só para fechar o Bagé, pergunta aos dois. A gente sabe que é uma incógnita que vai acontecer. O Badico tem proposta, com certeza. O Badico fez um belíssimo trabalho. Agora, goleiro, nós estamos bem servidos aqui no Bagé. Nós temos o Medina, que precisou ficar no lugar do Vandré, que estava machucado. Vandré, um monstro no Glória de Vacaria, na divisão de acesso, veio para o Bagé. Infelizmente se machucou, mas tem vaga garantida em qualquer clube, que é um monstro no gol. Então nós temos o Vandré e o Medina. Será que conseguimos segurar um dos dois? Não, acho Será que o Bagé consegue? Até os dois, de repente. Ontem tiveram o Medina que está no gol, no ontem. Medina no Medina gol, acabou falhando no gol, né? O Samuel reserva, porque o Vandré continua lesionado. Sim, eu acho que os goleiros até têm condição, sim, e acho que se for um e ficar outro também tá ok, eu acho que os dois... Denis, lateral direito, Denis, que acabou saindo machucado. Temos o Denis e o Ednei. O Denis, não sei o grau da lesão dele, como é que é? Lateral direito, gostam da ideia dos laterais do Bagé? Sim, os laterais acho que tá na ideia. O Ednei ontem foi um brigador, brigou muito, mas muito deles não teve oportunidade. Um cruzamento, uma infelicidade sentiu. Me pareceu adutora, me pareceu a coxa. A gente costuma até falar, né, que dá pau até na sombra, né? E ontem ele chegou junto em todo mundo. Em todos os lateral esquerdo do Internacional. Eu acho que um dos melhores jogadores internacional é ele, né? Foi tirado enquanto tomou cartão amarelo. Um dos melhores jogadores, meio cabeludinho. O Madu Corrêa tirou ele. Laterais, temos na zaga o Emílio, que o torcedor dos Alvinegros já deve estar pensando, filho Carnego Velho. Eu acho que o Bagé segura o Emílio? É uma incógnita, né? Eu não sei como é o que o Bagé está pensando para o ano que vem em termos de futebol, né? Eu não sei como é que está essa relação desse pessoal que está investindo, esses investidores, como que vai ser para o ano que vem. E a gente sabe que sem dinheiro não se faz futebol. Eu acho que desse time do Bagé é a maior dificuldade de todo o elenco. Para mim, a maior dificuldade de manter no elenco vai ser o Emílio. Isso eu acho que é óbvio para quem está acompanhando ali. E, ao mesmo tempo, a maior perda também
Se perder, ele é uma perda grande, porque ele é um xerifão da zaga, ele não fica nervoso, não sente peso do jogo. Né? Ele sabe dominar uma bola, sem dar chutão e sair jogando. Com todo respeito aos demais atletas, eu faço até o inverso. Eu acredito que o Bagé tem que ter bons olhos, é a minha opinião. Medina, o André, Denis, o Ednei, o Vinícius, velocista e bom jogador. O Moisés Baiano, que foi nos 2 últimos jogos, o meio-campo sem o Moisés Baiano, com certeza sofreria muito, porque o Moisés foi um guerreiro. Nós temos o Fernandinho, que já é prata da casa, já conhece há 10 anos de Bagé, mas o Gustavinho, que entrou muito bem, cadenciando o jogo, uma bola parada espetacular. Nós tivemos aí outros destaques, como o Alan Luan, que entrou pela direita, na perna contrária, deu trabalho para o próprio Eric. Então, são jogadores que o Bagé deve ter bons olhos. E quando o Reinaldo fala do planejamento, o que está acontecendo, pelo que nós acompanhamos, eu acredito que o Bagé, junto com essa gestão Badico Costa, o Bagé já deve estar pensando no seu planejamento. Vide que o co-irmão, que não competiu, que não participou da Copinha, vem na calada, na surdina, fazendo o seu trabalho. Já fechado com o Wanderson Pereira, já buscando elenco, já tentando o seu espaço ao sol. E aqui a gente tem, os senhores são daqui e sabem muito bem, que aqui o duelo da dupla Baguá começa muito antes do acender das luzes do destaque. A gente ainda comentava com o pai em casa, tudo mais, a gente conversava que a gente quer vir aqui também comentar sobre o Guarani. Né? A gente fica meio triste até por a gente ver. Eu tenho indagado. A gente veio aqui comentar só sobre o Bagé, que o Bagé participou da competição, mas a gente é torcedor. Eu falo, né? Eu não tenho a rivalidade que eu tenho com o Bagé Guarani, por exemplo, que eu tenho com o Grêmio com o Inter, né? Para vocês verem, eu estava nos últimos jogos do Bagé, lá no Pedra Moura, mas eu sou torcedor do Guarani, eu sou índio. Independente da questão profissional. Exatamente. Ontem você torceu o Bagé. Torci pro Bagé em toda a Copa Silverade, muito forte. Uma coisa que tem acontecido, eu converso com alguns amigos do Grande Centro, que são torcedores do Flamengo, Vasco, Botafogo, Grêmio. O que está acontecendo no futebol, ultimamente, é que nós estamos perdendo o clubismo. E isso é legal. Que o clubismo exista quando a bola rola. Exatamente. Dentro das 4 linhas tem que ter. Tu é Grêmio, eu sou Inter. E esse é o futebol. Mas quando você pensa no futebol num todo, como cidade, e eu aqui já disse que torço para o Guarani e torço para o Bagé, porque eu me beneficio com isso. Você, quanto empresário, se beneficia com isso. A cidade se beneficia no turismo, na rede hoteleira. Eu vejo desta maneira. Então, e aí vem a questão profissional, porque a emissora que eu represento, o nosso programa, que está aqui iniciando esse projeto, a gente se beneficia com isso. E eu, muitas vezes, me emocionei ontem na narração, porque eu vejo que agora eu não tenho Bagé para narrar e não tenho informação do Guarani, porque o Guarani tem uma proposta de trabalho que ainda está começando. Sim. Novembro começa hoje, novembro e dezembro. Janeiro, será que iniciozinho de janeiro? Não, mas meio, segunda quinzena de janeiro já temos uma pré-temporada. Uma apresentação de grupo formado. Faz um amistoso, alguma coisa, a gente não sabe, né? Porque precisa de dinheiro. É. O Rodrigo Trindade, investidor do Bagé, que vem investindo desde esse ano na divisão de acesso, ontem deixou muito evidente a gratidão pelo elenco, foi no vestiário, chamou de guerreiro. Será que ele tem visão desse mercado para a próxima competição, que é a divisão de acesso? Será que eles vão pensar, de repente, em investir um pouco mais do que investir? É uma incógnita, mas é uma parada ainda por se pensar. Bom, vamos aguardar para ver o que acontece. Mas desse elenco todo, eu quero destacar os meus parabéns, primeiramente ao técnico Badico, ao Badico Costa, que foi extremamente importante, foi um cara excepcional, dentro do campo, fora do campo. Eu tive o privilégio de acompanhar alguns treinos do Grêmio Esportivo Bagé, com uma recepção à imprensa, com um cuidado de trazer a informação com a clareza, um cuidado de zelar e preservar pelos jogadores, que é raro de ver no futebol. Um cara que viveu o futebol, que reaprendeu, porque era um cara louco, maluco, vocês conhecem muito bem, continua sendo vibrante, mas um vibrante consciente. Um vibrante que vê o jogo com outro olho, que não é o vibrante que vê o jogo de quando jogava futebol, que saia dando bicuda pro alto. É verdade. Então esse Badico
merece o aplauso do torcedor. Merece. E não à toa foi aplaudido. E o torcedor está junto com ele. Ele sabe disso, que ele tem um apoio da torcida. E vira um apelo para que o Bagé, o torcedor do Bagé que gostou do trabalho, essa direção, entenda que o Badico é importante e muito importante para o projeto que deve se iniciar logo, né? Porque o Bagé não pode parar. E as atividades do Bagé não devem parar. Não deve. E esse elenco, daqueles que vieram, cumprimentaram, o Rogerinho também, que eu já conhecia do futebol carioca, o Rogerinho, o Emílio, o Matheus, Medinas, Davi, o André, todos vocês, Vinícius, que esses guris, se não ficarem aqui, que Deus abra uma porta para esses guris numa outra equipe, se não no mesmo nível, melhor e maior do que o Bagé. E que seja maior, claro. O Bagé tem uma história que se completa no próximo ano, 100 anos de uma história fantástica, que não vai ser o Inter, não vai ser uma federação, não vai ser um trio de arbitragem que vai manchar. Não pode. É um ano bem especial no que vem pro Bagé, então a gente espera que dê tudo certo e o planejamento seja feito e o Bagé esteja sucesso aí em todo o planejamento que for. Só para completar também a questão da torcida, a gente falava do clubismo, do futebol, eu até ontem, uma hora, parei, quando o Bagé fez o gol de empate, eu parei para pensar para mim, né? Que eu já fui em inúmeros baguais, eu e o pai, no Vila Dalva, né? A gente viu muitos baguais e torcendo pro Guarani, obviamente, né? Mas hoje a gente chega aqui num cenário que o Bagé tava em destaque na cidade e tudo mais, a gente querendo que o nosso cenário local cresça, e eu vibrei tanto no gol do Bagé que eu parei para pensar para mim, cara, como esporte, como futebol é bonito, sabe? Não tem como não contagiar. O contagia. Faz com que o mecanismo que a gente tem aqui dentro, eu digo que é um mecanismo que a gente tem aqui dentro de nós, que gostamos de futebol, que vivemos de futebol, ele deu start, independente do clube. Exatamente, é o gol, né? Famoso momento do gol. É o gol, é o momento do clube, é o momento da inscrição, de um jogador específico. Eu vibro muito com os jogadores específicos. Eu até cito aqui, tem um cara que não entra em campo e que eu vibro demais, ele sabe disso. E é um amigo que eu tenho de longa data e dividimos concentração lá nos anos 80, na Boca do Lobo, que é o Sandro, treinador de goleiros do Grêmio Esportivo Bagé. Eu tenho uma admiração muito grande por esse rapaz, porque é o cara que eu conheço, na nossa época de guri, na Boca do Lobo, e eu vejo que é um cara esforçado, um cara dedicado, um cara que quer desacreditado e que tem uma história tanto no Guarani quanto tem no Bagé. Sim. Então eu tenho de uma certa forma, eu diria que até uma admiração pelo cara que consegue ser um profissional sem muito se destacar, sem muito aparecer. Sem aparecer, senhor. Fez um baita de um trabalho por isso. Ontem aconteceu um fato comigo. Eu estava acompanhando a sua narração pela cultura, né? E eu me vi bairrista. Eu vibrei, eu mesmo sendo índio, como o meu próprio filho me falou, né? Eu quero que as coisas aconteçam para os clubes daqui. E eu estava torcendo efetivamente pelo Bagé. E no gol do Bagé, eu me peguei vibrando, cara, torcendo na sala, né, pelo Bagé. Aí eu que vi que eu sou bairrista, porque eu quero que as coisas boas aconteçam na nossa cidade. Seja no meio esportivo, cultural, econômico, social, o que seja, né? Mas que as coisas boas daqui aconteçam. E que vejam que tem coisa boa. Exatamente. Eu me peguei vibrando. Eu conversava com um empresário hoje sobre isso, que muito eu tenho ouvido desde que eu cheguei na cidade, que vou ir de um grande centro, a pegada é outra, TV Globo, rádio, seja qual for. A informação que chega aqui é a mesma que chega lá e vice-versa. A tecnologia daqui não é aquém da tecnologia de lá. O profissional daqui, ele pode ser tão bom quanto o profissional de lá. Basta querer, basta sair desse gesso. Como os clubes daqui, não tem dinheiro, o poder aquisitivo é menor. Faça com o que você tem. Faça do modo e aos moldes do que você tem. E eu cito como exemplo, você que está acompanhando esse trabalho que nós estamos iniciando aqui na página do Bagé 24 Horas, o Bagé 24 Horas é um segmento sob o comando do nosso querido colega Paulo Moura, e que traz informação em cima do lance e que tem um conteúdo, muitas vezes, infelizmente, trágico, como hoje nós tivemos um episódio triste com a perda de uma criança atropelada, qual você pode ver aí a cobertura no Bagé 24 Horas, mas também traz conteúdo. E agora agregar esse conteúdo esportivo aqui, agradecer a todos que nos acompanham até agora, é possível fazer deste mecanismo
um veículo de comunicação saudável, um veículo de comunicação rentável, porque nós também precisamos que isso aconteça. Venha ser parceiro desse projeto, venha conhecer esse projeto, venha agregar, venha fazer parte dessa bancada com a gente e falar das coisas que acontecem nessa cidade. A gente vai falar já do esporte amador para fechar o programa. Há possibilidade sim, existe possibilidade sim de você fazer um projeto, independente se é Bagé, se é Dom Pedrito, se é Ulha Negra, se é Trigolândia. Nós estamos no mercado igual a qualquer outro, time. E nós temos competência para isso. Se você não se sente competente, eu digo isso tranquilamente, sem mediar. Não tem competência, não se estabeleça, pelo menos a meu lado. Não se estabeleça, porque eu vou para a briga. Eu quero ir. E é essa a mensagem que eu deixo para o Bagé, é essa a mensagem que eu deixo para o Guarani. Tem competência, os dois clubes têm competência, já mostraram isso em diversas competições. Pois então se estabeleça. Pois então faça um trabalho sério. Pois então, presidente do Guarani, presidente do Bagé, chega de pensar no baguazinho somente. Vão para dentro da federação. Vão brigar para que os caras venham aqui e não roubem a gente aqui dentro. Vamos peitar os caras. Eu não aceito dessa maneira. Por quê? Porque eu não aceito, porque eu sou um time, sou um clube, sou uma instituição. Eu tenho que pagar jogadores, eu tenho que pagar funcionários, a tiazinha que faz a comida, o tiozinho que limpa o gramado. Isso é profissionalismo, não é ser egocêntrico, bairrista, não é? Não. Até concordo, eu também. E eu vou dar aqui até uma confissão. Assisti o jogo do Grêmio com vocês contra o Flamengo. Eu não torci pro Grêmio, sou colorado. E muitos duvidavam quando eu estava torcendo pro Grêmio. Torci pro Grêmio, porque eu tenho uma antipatia com o pessoal ali do Flamengo. Não deu sorte, mas torceu. Não deu sorte. Valeu a torcida. Olha aqui, ó, 19h05, fechamos a nossa querida Copa Silverade, para a federação. Para nós não vai. A Copa Silverade, parabenizando mais uma vez o Grêmio Esportivo Bagé, presidente, toda a direção, o Rodrigo Trindade, investidor, o Badico. Um grande abraço, meu querido. Que Deus abençoe, que vocês façam aí o melhor para essa instituição e que a gente tenha novas notícias aí, coisas boas. Beleza? Do Guarani, também já aproveitamos para fechar o Guarani. O Guarani continua trabalhando. O presidente Tato, que eu mando um abraço também. Doutor Jorge Caé. Estão trabalhando e a gente aguarda informações. Um abraço ao Vantos Pereira, que já é o treinador confirmado do Guarani. E que o Guarani venha forte. Eu até comentava com o pai também, né? Saudade de Celadalva, né? Saudade. Lá no sábado, tá bonito. Faz anos que a gente não acompanha lá o cenário do Guarani e saudades. É verdade. Muitas noites de futebol, muita quarta-feira, quinta-feira. A camiseta tá guardadinha, né? Tá guardadinha. Agora chegou aquela camiseta de 2009, 2010, eu acho, por aí. Um pouquinho depois que o Guarani jogou contra o Inter, eu acho, no Colchão. A gente está precisando de camiseta do Bagé e Guarani para botar aqui no cenário. Já fica a dica aí pro pessoal que quiser apoiar aí. Olha, vamos fechar aqui então o seguinte, falar da Série B. Série B, 32ª rodada. Tivemos jogos na segunda, na terça, né? Na segunda 1-0 Paraná. Na terça o Brasil venceu o Vila Nova por 2-0. O Guarani do Brinco de Ouro da Princesa na quinta venceu 1-0 Sport. E hoje já tem 19h15, daqui a pouco mais, faltam apenas alguns minutinhos, 14 minutos para começar. O Botafogo de São Paulo pega o Coritiba, lá no estado de Santa Cruz. Ainda hoje, Lemano Krieger, o Operário pega o Atlético Goianiense 8h30. O Cuiabá, na Arena Pantanal, recebe o líder Bragantino às 10h30. Amanhã, o Oeste, na Arena Barueri, pega o CRB, 16h30. Mesmo horário, Vitória, no Barradão, recebe o Figueirense. Ainda no sabadão, às 19h, no Heriberto Rios, e Criciúma, em São Bento. O América Mineiro, no Independência, joga no sábado, 19h, contra a Ponte Preta Macaca. Essas são as informações da Série B. Pulamos para a Série A. 30ª rodada se apresenta neste final de semana. Tivemos o complemento da 29ª ontem, né? A Velha Chapa venceu na quarta 2-0, Independência, estamos que vamos, Velha Chapa. Palmeiras venceu 3-0 no São Paulo. Fortaleza, do meu amigo Juninho, na ressacada 3-1 no Avaí, o Avaí beijando a viúva. O Ceará foi no Castelão e meteu 2 no Fluminense. O Grêmio de vocês, São Januário, 3-1 no Vascão. O Professor saiu na frente, se atrapalhou o Professor. Eu acho que a gente viu nesse jogo do Grêmio aí que a diferença técnica, apesar de um time misto, de bastante jogador rotativo ali do banco, mais jogando de titular, que a diferença técnica é muito grande. Não tem e o seu Renato Gaúcho que mexeu muito bem, né? Mexeu aos 30 minutos do primeiro tempo. Estranhamente, ele não é de fazer isso, mas ele não mexe como ele mexeu ontem. E mexeu bem. Na quarta. De mexer assim,
com 20, 25, 30 minutos. Ele simplesmente mudou. Mudou o jogo. Ele aproveitou que o Michel tinha tomado o cartão amarelo e ele estava jogando com 3 volantes, não está sendo um pouco aberto. Então ele pensou, não, vou tirar o Michel. Engraçado, ele jogou com a cena abriu de uma tal maneira que eu falei, cara, o que ele tá querendo? A maneira que ele vai. E quando ele trocou e meteu o PP, eu falei, rapaz, ele é muito do malandro. Olha o que ele arrumou. Escancarou, o Vasco mordeu a isca, ele meteu o PP, tanto que o gol do PP de fora era uma paulada que não tinha ninguém pra E no segundo tempo a gente viu, parece que o time do Vasco não tinha volante. Não. Era um meio aberto ali na defesa, na frente da zaga. E o Grêmio com um time rápido ali. Ele tirou os marcadores, fez o Vasco se abrir para marcar os caras que estavam abertos e abriu o meio. Eu acho que foi bem agora, no segundo tempo ali. Falem o que quiser falar. Né? Celeiro de jogador saindo da base. É diferente. A base que tanto falamos para se preocupar. Né? Vamos trabalhar a base. Olha esse time do Grêmio que é, cara. PP, Everton. Darlan dando chapeuzinho nos caras. 2 balãozinhos, entrou o Rodrigues, o Tonhão, segundo tempo. CSA venceu o Corinthians no Repelé 2-1. O Santos na Vila 1-0 no poderoso Bahia. Agora, voltando no CSA e Corinthians, Márcio, fazer um comentário aqui que provavelmente nenhum corintiano vai ouvir, mas se ouvir também, eu acho que ele concorda, porque acho que é unanimidade. Não dá para olhar esse time do Corinthians jogar. Cara, é tortura. Os loucos por ti, estão loucos com o Corinthians. É tortura. O presidente bancando Carille. Não, ele bancando Carille, mas informações de um repórter da Globo ainda, que no voo, né, o Carille não deu uma palavra com a equipe, nem nada. E ele comentava até sobre entregar o comando da equipe. Sobre ele pedir mesmo. Comentava no voo da devolução. Será que pede? Vamos aguardar. Santos venceu o Bahia. E o poderoso Mengão no Serra Dourada? Já teve... Resque do Arão com o Gabigol. Gabigol se acha, né? 2-2, o poderoso Goiás com o gol do He-Man. O gol do He-Man sempre deixa dele, né? Sempre deixa. Pessoal, o Flamengo tá sobrando. Só que tem detalhes, os últimos 2 jogos do Flamengo já não foi tudo aquilo. Não foi. Depois dos 5 gols que ele fez no Grêmio, parece que eles meteram o pé no freio. E detalhe, tem mais 8 jogos pela competição. Se dá uma zebra de perder em casa para o Corinthians, tá? E o Palmeiras ganhar o jogo que ele tem do Ceará em casa, já baixa para 5. E aí, velho, eu não sei. O maior exemplo também é a gente tem o Brasileirão 2008, né? Que o Grêmio era líder disparado. Faltando 8 rodadas, o Grêmio tinha 12 pontos de vantagem de São Paulo. São Paulo foi campeão. A apresentação do Flamengo nos últimos 2 jogos contra o CSA. E agora, nesse último contra o Goiás, mostrou que a perninha dele está pesando. Uma informação, cortando o assunto do Grêmio, acaba de receber a informação, Moisés Baiano teve o contrato renovado por mais 2 anos no Grêmio Esportivo Bagé. E o presidente, também o diretor executivo Rodrigo Trindade, informam que alguns nomes serão renovados e logo saberemos. Acabamos de falar, o Bagé está trabalhando. Parabéns para a direção do Bagé, que se antecipou. É isso aí. Futebol é isso aí. Não é só na vitória. Agradecer a assessoria de imprensa do Grêmio Esportivo Bagé, o Dione. Um abraço, Dione, muito obrigado. Está aqui a imagem, já está aí o rapaz com a camisa do Bagé. Parabéns à direção do Bagé. Senhores, para concluir, o poderoso Flamengo está cansando a perninha, mas eles têm Jesus e o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Mas não confie, não. Está se mostrando um time que é um time só na boa. Parece que é um time que não sabe sofrer, que não sabe passar por uma fase ruim. E o Palmeiras vai chegando. O Internacional jogando no Beira-Rio empatou em 1-1 com o poderoso Atlético Paranaense. O Carrasco. Pois é. E o Botafogo jogando no Engenhão. Oh, meu Deus do céu. Meu amigo Zé, querido Zé, o Botafogo está lá na rouparia do Botafogo, a senhora trabalhando com certeza. Zé, beijo no coração, meu querido. Tá bravo, Zezinho. Estepano é esse ano, meu velho. O Botafogo tá fazendo uma força para cair esse ano. O Estepano estava pedalando outro dia. O Estepano estava pedalando, até falando com ele na rede social. O Estepano pedalando da Barra ao Engenhão. E agora ele só vai pro jogo de pedal. Tá pagando quando ele foi de pedal, voltou com ela nas costas. Cheio de raiva, né? Abraço, depois desse ano. A gente ainda comentava que a briga lá embaixo tá legal entre os grandes, Fluminense e Cruzeiro ali. E a gente queria ver o Botafogo ganhar para botar mais lenha ali na fogueira. E o Botafogo não se ajudou também. Agora a 30ª rodada vem nesse sábado, amanhã, 17 horas, o Fortaleza pega o